quero te apresentar 4 coisas que eu eliminei em silêncio e minhas orações destravaram. Tive mais intimidade com o Pai. Quer saber? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica aqui até o final. Você não precisa de mais barulho. Isso eu quero te dizer de todo o coração. Você precisa cortar coisas em silêncio. Porque tem muita gente que tenta resolver a vida espiritual com volume, ou seja, mais vídeos, mais agenda, mais promessa, mais explicação, mais postagem, mais desabafo. Mas o que Deus quer de você, muitas vezes, não é mais barulho. É mais corte, silêncio. E eu quero te trazer aqui 4 coisas que eu eliminei em silêncio e isso acabou destravando, melhorando a minha oração. E eu já quero te avisar, tá? A terceira foi a mais difícil para mim, porque não é fácil cortar o que a gente se acostumou a tolerar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cale agora o barulho de fora e acende a luz por dentro de cada mulher que está vendo esse vídeo. Pai, eu peço discernimento. Me dá verdade, me dá coragem para cortar o que precisa ser cortado. E eu peço tudo isso para esta mulher que também deseja, Pai, ter mais intimidade com o Senhor, cortar aquilo que não te agrada, aquilo que ela está te desobedecendo. Então, Espírito Santo, age no coração de cada mulher. Nos ensina a voltar para o secreto com sinceridade. Em nome de Jesus, amém. Minha amada, eu não estou falando de virar uma pessoa feia, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nem isolada, nem estranha, nem deixar de falar com os outros. Estou falando de maturidade espiritual. Tem coisa que você não vai resolver discutindo e tem coisa que Deus não responde com barulho. Ele responde com alinhamento. Então eu quero te mostrar essas 4 coisas. A primeira, e depois você já me conta se essas 4 também é difícil para você, se você também vai se libertar, se você já se libertou, ou o que está aí, às vezes, travando a sua oração. Me conta aqui embaixo, depois eu quero ler, tá? Então a primeira coisa, eu eliminei em silêncio a necessidade de provar algo para alguém. E quero te dizer, tá? Quando eu eliminei isso em segredo, em silêncio, eu fui no secreto e pedi isso para Deus. Eu orei e pedi, Senhor, eu não quero mais ter necessidade de aprovação. Eu não quero mais fazer algo para olhar para o outro e ver se ele está me analisando ou não. Quem precisa se provar o tempo todo não consegue permanecer no secreto. Era isso que eu pensava. Isso está bloqueando. O problema é que a gente perde muita vida espiritual tentando se explicar, tentando convencer, tentando justificar, tentando ser entendido ou tentando ter razão. E isso eu vou te dizer, cansa a alma, rouba a tua mansidão e deixa o teu coração barulhento, pesado. E tem um lugar onde Deus trata isso. É no secreto, é na intimidade. Então, abra sua Bíblia em Mateus 6,6 e diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu quero fazer um parênteses aqui. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus de Pai, busque isso também, tá? Isso foi uma das coisas que eu eliminei, transformei, e isso também destravou o meu secreto aqui. Mas vamos lá. Então eu quero que você perceba, né? Deus não está te chamando para um palco. Ele está te chamando para o quê? Para uma porta fechada. É entre você e Ele, para você falar o que você quiser e para você ouvir a direção dele. Porque tem coisa que só acontece quando você para de se defender e começa a se render. E isso é no secreto. E a Bíblia diz em Gálatas 1:10, porventura, procuro eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E isso eu quero te trazer uma aplicação bem prática na tua vida. Eu comecei a cortar em silêncio aquilo que era só necessidade de validação. E para isso eu me analisei, sondei o meu coração e pedi para o Espírito Santo mostrar as coisas para mim. Dói, constrange, às vezes tu diz, não, isso aí não, isso aí deve ser Satanás que está me falando.
eu quero te dizer que eu parei de explicar demais para os outros, eu parei de responder todo mundo, eu parei de ter opinião sobre tudo. Eu parei de dar satisfação para quem não tem acesso ao meu íntimo. Eu só escuto, deixo a pessoa falar. E isso acabou limpando o meu coração, deixou meu coração mais leve. E quando o coração fica mais limpo, mais leve, a oração fica mais simples, você fica menos constrangida, você fica, vamos dizer assim, às vezes até com uma máscara ou com uma falsidade, porque você quer ter a necessidade de aprovação e às vezes você se engana até para com Deus. Então você vai ficar mais leve, mais verdadeira a oração. Porque você não está orando para impressionar ninguém, você está orando para o quê? Encontrar o Pai. Então, isso fica uma coisa muito íntima. E já já eu vou te dizer o que mais me doeu, tá? Mas vamos lá. Segunda coisa que eu eliminei, em silêncio. O ambiente e conversas que drenavam a minha paz. Eu comecei a escolher pessoas com quem eu ando, lugares que eu vou. Tem conversa que até parece normal, mas é um vazamento espiritual. E se você começar a consultar o Espírito Santo e perguntar para ele, eu vou te dizer que você vai sentir e vai saber isso. Tem gente que acha que o inimigo sempre vem com cara de pecado escancarado, mas às vezes ele vem como companhia, como um ciclo, como uma rotina, como uma ajuda, como uma conversa repetida, como uma fofoca, né? Uma reclamação, eu só estou ouvindo a fofoca, estou só ouvindo aquela ironia, aquela comparação. É uma fofoca disfarçada de preocupação. E você sai como? Drenada, cansada, exausta. E a Bíblia é muito direta. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a Bíblia também diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, às vezes, não é que a gente chega má, né, que a gente seja má no sentido figurado da palavra, é aquela relação que não edifica, não me aproxima de Deus. Então, é você ajustar isso, é diminuir a intimidade, a frequência, não é ser chata, não precisa falar com mais ninguém ou não ir em mais lugar, mas cuide. Às vezes numa festa, chegue cedo, saia cedo. E a terceira coisa, eu vou te dizer que foi muito difícil, quando eu eliminei em silêncio a autossabotagem espiritual. Então, essa terceira foi a mais difícil, porque não era sobre os outros, era sobre mim. Era eu e eu. E aqui eu quero que você seja muito honesta com você também. Porque a autossabotagem espiritual é quando você sabe o que tem que fazer e mesmo assim não faz. Eu digo que falta disciplina, organização, prioridade. Você sabe que precisa orar, mas empurra, deixa pra lá, depois eu faço. Aí você precisa largar um hábito. Aí você negocia, eu mereço. Não, eu vou fazer. Você precisa pedir perdão, mas endurece. Agora não, a pessoa não merece. Você sabe que precisa voltar para a palavra de Deus, mas escolhe distração, diz que está difícil, que não tem a Bíblia, queria uma Bíblia nova, queria lápis novo, e isso vai virando um ciclo. E a Bíblia diz em Gálatas 5, 16, 17, digo, porém, aí, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então aqui Paulo, ele está descrevendo algo que todo ser humano vive. Essa luta, né? Até a Bíblia diz também em Romanos 7,19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero eu faço. Então o ponto, a chave, é a cura começa quando você para de romantizar a sua repetição. E isso tudo quebra orgulho, isso é transformação, isso dói. A palavra de Deus também vai dizer, a Bíblia também vai dizer em 2 Coríntios 10, 5, que diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, eu comecei a cortar em silêncio pequenas coisas que me levavam, que me puxavam para o mesmo lugar. Eu parei de esperar ter vontade. Eu comecei a fazer as coisas por obediência. Então, 5 minutos de oração, um salmo por dia, um louvor, um caderno. Eu fui escrevendo oração, eu fui reconstruindo, porque
tem oração que não é sobre pedir, é sobre voltar, voltar para Deus, voltar para a presença, voltar para o centro. E aí eu quero te dizer aqui a quarta coisa, né? E isso, se você fizer a quarta coisa, pelo menos comigo, eu senti que foi o que mais acelerou a minha vida e a minha sensibilidade espiritual. Eu eliminei em silêncio vícios e distrações que anestesiavam minha alma. Porque tem coisas, tem situações que não é pecado escandaloso, mas é anestesia. E a anestesia, ela mata o desejo de Deus. Você não precisa estar fazendo coisa errada para estar longe. O que eu mais escuto das minhas alunas é assim: Gisele, mas eu não traio, eu não mato, eu não roubo. Elas acham que é só essas três questões aí que são ruins, que são pecados, que te afastam de Deus. Eu quero te dizer que se você está sempre ocupada e distraída, isso já está te afastando. Isso é um vício, é uma distração. E eu já dei várias dicas, até como ler a Bíblia, em devocional, e eu ensino muito as minhas alunas a sempre ter um caderninho, uma folha do lado, no momento da leitura. Lembrou de alguma coisa, anota ali, para você não se distrair, porque a sua mente tem que estar ali, voltada para a palavra, com conexão, com intimidade com o Pai. Lembrou de alguma coisa, não paguei isso, fiz aquilo, tenho que fazer aquilo, anota. A Bíblia diz em Efésios 5, 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o dia tem um dia mau, né? E tem muitos outros, sede sóbrios, vigilantes, né? Então, o que eu levei em consideração? Eu transcrevi esses versículos e eu cortei o excesso de rede social. Eu não levo o celular com a internet ligada. Às vezes eu deixo ele num canto, ou eu deixo ele perto, mas deixo a internet desligada ou virado para baixo. Eu cortei a comparação, ou eu também cortei conteúdos que inflamam a ansiedade, comparação, né, como eu já falei. Então, assim, eu cortei a necessidade de estar sempre ligada. E eu voltei o quê? A me aquietar. Como diz a palavra de Deus, né, a Bíblia diz no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, eu queria me aquietar. Porque é no silêncio, na intimidade, no secreto que Deus se revela. No barulho a gente só vai reagir. Então, se você tem uma vida de oração mais viva, mais sensível, né? Se você quer isso, se você já vive isso, então tá no caminho certo. Mas se você quer isso, se você tá em busca e você se sente que tá meio conturbado, talvez sejam essas 4 dicas, talvez sejam outras coisas que você tenha que eliminar em silêncio. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é, não precisa ficar falando para os outros, eu fiz tudo isso em silêncio. Tô contando para vocês, isso já faz um tempo, algumas eu já fiz antes, outras depois, fiz outras coisas também, mas quis trazer essas 4 principais, porque a nossa intenção aqui com os vídeos é sempre aproximar de Deus, e às vezes é um ajuste, é uma coisinha. Então cortar isso, né? Necessidade de aprovação, ambientes e conversas, distrações, né? É você se posicionar do jeito certo. Então é você entender o que Deus já está te pedindo para cortar. É você ouvir o que Deus já falou para você cortar e você está resistindo. Então me conta aqui embaixo o que você sentiu no seu coração. Ou ore por isso, peça para o Espírito Santo te revelar. Ore, peça para Deus. Aliás, vamos fazer a oração? Feche os olhos e diga: Pai, eu te peço coragem para encerrar o que me afasta do Senhor. Eu renuncio, Pai, à validação, à distração, aos ciclos que drenam a minha paz. Eu peço que a minha vida volte a ter sede e fome da Tua palavra. Eu peço, Pai, um alinhamento com o Senhor. Eu peço que o Senhor me dê direção. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, então comenta aqui embaixo. Amém. Encaminha para quem você ama, curte o vídeo, se inscreve no canal. E se você quer aprender a orar sem cessar, com coerência, corretamente, de forma ousada, intercedendo pela vida das outras pessoas, orando por libertação, fazendo jejum, então venha para a academia de oração. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. É só entrar e você já recebe os livros digitais de oração, os livros de ensinamento, tudo digital. Mas se você ficar com alguma dúvida,
pode me chamar no WhatsApp. E se você também quiser entrar no grupo do WhatsApp, é só você me chamar no WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter os dois links. Só você me chamar que eu mando o link, você entra no grupo de Mulheres Posicionadas. Até o próximo vídeo. Você que ama este canal e quer se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, agora você pode se tornar membro do clube do meu canal. E com isso você terá acesso exclusivos a conteúdo somente para quem é membro, para fortalecer ainda mais a sua fé, a sua vida espiritual. Ao se tornar membro, você vai receber devocionais exclusivos que vai ser colocado na aba comunidade e também receberá selos e emojis exclusivos de membro para você utilizar ao lado do seu nome quando você assistir os vídeos e live do canal. São 3 níveis para você escolher. Você pode decidir o que ficar melhor para você. E agora eu quero te mostrar aqui abaixo o nível de cada um e os benefícios para você ficar à vontade na sua escolha. Seu apoio é essencial para a gente continuar levando a palavra de Deus, apoiando, assim como foi para sua vida, outras vidas, transbordando e edificando o reino de Deus. Então faça parte dessa comunidade, vamos crescer juntos na fé. Edifique a sua vida espiritual, se aproxime de Deus, tenha mais intimidade todos os dias. Não perca essa oportunidade, edifique a sua vida. Eu conto com você.